Meus amigos, vamos conversar aqui um pouco sobre o zero. O zero não era conhecido do Ocidente até pelo menos o século XIV. Quer dizer, no século XIII, o Fibonacci, o Leonardo Fibonacci, italiano, foi ao Oriente, estudou lá, descobriu os livros do sábio conhecido como Al-Khwarizm. Ele ficou conhecido assim porque ele era de um lugar chamado Khwarizm, acho que no atual Iraque. Esse Al-Khwarizm deu nome aos nossos números, algarismo, não é? Mas até então a gente usava os números romanos, que a gente chama de algarismos romanos, mas de algarismo não tem nada. Então, eu tenho notado que as pessoas dizem que estão aproveitando para ler nesta pandemia, e a pandemia já se estende por quase um ano, mas o que eu mais noto é que citam séries ou filmes, sobretudo a Netflix, e poucos livros são lembrados. Então vamos comentar um pouco este hábito, não é, de a gente, em vez de ler, ver. Nós estamos mais lendo do que vendo. Há uma hegemonia quase absoluta, não é? Se a hegemonia é absoluta, da imagem parada ou em movimento sobre o texto escrito. Isso não tem importância nenhuma. Nós estamos aqui, por exemplo, conversando, é áudio, é vídeo, mas tanto aquele que está falando quanto aqueles que estão ouvindo são leitores. Então nós vamos trocando ideias entre gente que lê. Bem, nesta galáxia Gutenberg, que agora também está sofrendo uma gigantesca revolução, nesta galáxia Gutenberg circulam mais áudios, mais a imagem do que os textos. E eu tenho notado, sobretudo numa série especial sobre os grandes impérios, que eu não sei porquê, sinceramente não sei porquê, a crueldade do invasor é minimizada. Se você ler ou ver, se você vir um texto, se você ler um texto ou vir na televisão um especial sobre a Igreja Católica, o que nós temos, ou sobre o cristianismo, o que nós temos é um realce assim da violência, das fogueiras da Inquisição, etc. Mas, por exemplo, você houve fogueira da Inquisição, houve aquela violência toda? Houve, mas é um realce assim quase absoluto. Ao passo que, por exemplo, na queda do Império Romano em 1453, em Constantinopla, que foi apresentada na Netflix, numa série de episódios, o chefe dos invasores é apresentado como culto, bonzinho, e se omitem as atrocidades, as verdadeiras crueldades praticadas dentro das muralhas de Constantinopla. Ao passo que o imperador Constantino, que morreu, eu acho que é o Constantino de número 11, vamos conferir isso depois, vocês podem conferir, hoje é fácil, eu estou citando aqui de memória. O corpo dele nunca é encontrado porque ele se despiu das vestes litúrgicas, das vestes de imperador e lutou como um soldado qualquer, e o corpo dele nunca foi encontrado. E nós sabemos que a derrota
se deu porque o Império Romano desconhecia o canhão, a arma decisiva naquela derrota. Bem, é depois disso que o zero chega ao Ocidente e tem esse nome, que é o mesmo nome do vento, Zéfirum, né? Zéfiro. Ele é o mesmo étimo. Este zero, ele já era conhecido dos árabes, dos hindus, 600 anos antes de Cristo. Foram os árabes que trouxeram dos hindus para os europeus. Mas, de todo modo, toda essa arquitetura, esses prédios, como aqueles que os nossos turistas se comprazem tanto em contemplar quando vão a Roma, eles foram feitos à base de construção dos números romanos, sem o zero e sem os algarismos romanos. Era a conversa de hoje. Muito obrigado e até de repente.